Se este vídeo chegou até você neste momento, existe uma razão maior do que o acaso. O tempo do Advento não é um intervalo simbólico no calendário cristão. É um tempo de decisão interior. Apá. Lucas 3:1-6. Não começa com consolo imediato. Começa com um chamado exigente. Antes do menino na manjedoura, existe uma voz que rasga o silêncio e exige preparação. Muitos celebram o Natal sem jamais ter preparado o caminho. Este vídeo revela por que isso acontece e o que muda quando a voz de João Batista é levada a sério. Ao longo desta mensagem, você compreenderá por que Deus escolheu o deserto, por que a conversão precede a alegria, por que o advento não é espera passiva e o que significa hoje endireitar caminhos interiores que ninguém vê, mas que determinam tudo. Você verá que a salvação não começa quando Deus chega, mas quando o coração se torna acessível. A pergunta que atravessa este vídeo é simples e incômoda. Se o Senhor viesse hoje, encontraria um caminho preparado dentro de você ou encontraria obstáculos que você vem adiando enfrentar? O que será revelado aqui não é confortável, mas é libertador. A voz ainda ecoa. Ignorá-la tem consequências. Escutá-la transforma tudo. O deserto não é a ausência de Deus. É o lugar onde tudo o que distrai perde força. Lucas faz questão de situar a voz de João Batista longe do templo, longe dos centros religiosos, longe das estruturas de poder. Essa escolha não é apenas histórica, é profundamente espiritual. Deus não inicia a preparação do Messias onde há aplauso, reconhecimento ou segurança. Ele inicia onde o ser humano é obrigado a encarar a si mesmo. O deserto é o espaço onde as máscaras não resistem. João Batista surge nesse cenário porque sua missão não é agradar, é preparar. No deserto, não há como negociar a verdade. Ali, a palavra não compete com ruídos, agendas, opiniões ou distrações. Ela atinge diretamente o coração. O advento recupera esse mesmo movimento interior. Não se trata de um tempo externo, mas de um deserto interior que se abre quando o silêncio começa a incomodar mais do que o barulho. É nesse desconforto que a voz de Deus encontra passagem. O deserto revela o que foi adiado, ignorado ou encoberto. Ele expõe caminhos tortos, decisões mal resolvidas, feridas não entregues. Por isso muitos resistem ao advento vivido de forma profunda. Preferem antecipar a festa sem passar pela preparação. João Batista, porém, não oferece atalhos. Ele aponta que o encontro com o Senhor exige espaço. E espaço só existe quando o excesso é retirado. Neste ponto, o texto bíblico deixa claro que Deus não força a entrada. Ele aguarda que o caminho seja preparado. O deserto não é punição, é misericórdia. É o lugar onde a verdade vem à tona antes que seja tarde. Quem compreende isso percebe que o advento começa quando se aceita atravessar esse silêncio sem fugir. É nesse terreno aparentemente árido que a salvação começa a ser possível. Deus não inicia a preparação da vinda do Messias no templo, nem entre especialistas da lei, nem nos lugares onde a fé já se tornou rotina. Lucas deixa isso evidente ao localizar a palavra de Deus fora das estruturas religiosas estabelecidas. Esse detalhe desmonta expectativas e revela um princípio profundo do advento. Quando a fé se acomoda, Deus chama a conversão fora do conforto. O deserto se torna o novo altar porque ali não há proteção institucional, apenas verdade. O templo representava estabilidade, tradição e reconhecimento. O deserto, ao contrário, representava risco, exposição e escassez. Ao escolher o deserto, Deus mostra que a preparação para a salvação não acontece onde tudo já parece resolvido, mas onde o coração ainda precisa ser reorganizado. João Batista não é sacerdote do templo, mas se torna porta-voz de Deus. Isso revela que a conversão verdadeira não nasce da formalidade religiosa, mas da escuta obediente. Esse deslocamento incomoda porque quebra a falsa segurança espiritual. Muitos acreditam que estar perto das coisas sagradas é o mesmo que estar preparado. O texto mostra o contrário. É possível frequentar o templo e, ainda assim,
manter caminhos tortos. É possível cumprir ritos e continuar adiando mudanças essenciais. O advento denuncia essa ilusão com delicadeza, mas sem suavizar a verdade. João surge fora do sistema para anunciar que o sistema não salva. Ele chama todos, inclusive os religiosos, a atravessarem o deserto interior. Esse chamado não acusa, mas exige decisão. Quem? Ele começa onde encontra disponibilidade real. A preparação do caminho exige humildade para sair do lugar conhecido e permitir que a palavra reorganize prioridades, hábitos e escolhas. É esse movimento que torna o advento um tempo transformador e não apenas simbólico. João Batista compreende algo que poucos aceitam. A missão não é ocupar o centro, é preparar o centro para outro. Ele não constrói seguidores para si, não cria uma identidade paralela, não transforma o chamado em palco. Sua força está exatamente no desaparecimento progressivo. Quanto mais sua voz é escutada, mais claro fica que ela não aponta para si mesma. Esse é um dos ensinamentos mais desconfortáveis do advento, porque confronta o desejo humano de reconhecimento espiritual. Lucas apresenta João como a voz, não como a palavra. Essa distinção é decisiva. A voz existe para ser ouvida por um tempo e depois silenciar. A palavra permanece. João aceita esse lugar com lucidez e fidelidade. Ele prepara o caminho sabendo que não caminhará à frente do Messias. Essa consciência revela uma maturidade espiritual rara, marcada por obediência e desapego. O advento convida o coração a esse mesmo movimento interior. Muitos conflitos espirituais nascem quando se tenta ocupar o lugar que não foi confiado. João ensina que a verdadeira grandeza está em cumprir a própria missão sem invadir a missão de Deus. Ele não negocia seu papel, não suaviza sua mensagem para permanecer relevante. Sua autoridade nasce da fidelidade, não da aprovação. Isso explica por que sua voz atravessa séculos enquanto tantas outras se perderam no tempo. O texto mostra que preparar o caminho exige aceitar não ser o destino. É uma conversão silenciosa, profunda e exigente. João não se coloca como solução, mas como sinal. No advento, essa post. Quando João se retira, o caminho se abre. Quando o ego silencia, o Senhor se aproxima. Esse ensinamento permanece atual porque continua sendo raro. Poucos aceitam preparar e desaparecer. É exatamente por isso que essa voz continua ecoando. Endireitar os caminhos não é um conceito abstrato. É uma ação interior concreta. Quando Lucas descreve vales sendo aterrados e montes sendo abaixados, ele não fala de geografia, fala do Cora. Caminhos tortos representam escolhas repetidas que afastam, hábitos que deformam a direção, justificativas que mantêm tudo como está. O advento expõe essas rotas internas que foram normalizadas com o tempo. Os vales indicam vazios não enfrentados, feridas antigas, carências que moldaram comportamentos. Montes apontam para o orgulho, para a autossuficiência, para a resistência em se deixar conduzir. Endireitar os caminhos exige coragem porque implica reconhecer o que precisa ser transformado. João não oferece palavras genéricas, ele aponta um processo real. A conversão que ele anuncia não é emocional, é estrutural. Ela altera o modo de pensar, decidir e agir. Esse processo não acontece de forma pública, mas silenciosa. Ninguém vê quando um caminho interior é endireitado, mas todos sentem seus efeitos. O advento recupera esse chamado esquecido. Ele lembra que não basta desejar o encontro com Deus, é preciso remover os obstáculos que impedem sua passagem. O texto de Lucas deixa claro que Deus vem, mas não força a entrada. Ele respeita o espaço que encontra. Essa preparação exige verdade consigo mesmo. Não há atalhos nem substituições. Endireitar os caminhos significa alinhar intenção e prática, fé e vida, oração e escolha. É um movimento que dói porque desmonta ilusões, mas liberta porque devolve direção. João Batista não promete facilidade, promete clareza. Quando os caminhos se tornam retos,
o encontro deixa de ser distante e passa a ser possível. Esse é o ponto em que o advento deixa de ser simbólico e se torna decisivo. O advento não foi concebido como um tempo de espera passiva, mas como um período de decisão ativa. Lucas deixa isso implícito ao apresentar a mensagem de João Batista como um chamado urgente, não como um convite confortável. Esperar, no sentido bíblico, nunca significou cruzar os braços. Significou vigiar, ajustar, corrigir e agir interiormente. O problema é que, ao longo do tempo, a espera foi confundida com adiamento. O advento então foi esvaziado de sua força transformadora. João rompe com essa distorção ao anunciar que o reino se aproxima e por isso exige preparação imediata. A proximidade de Deus não é motivo para acomodação, mas para conversão. O texto revela que a salvação não chega a um coração neutro, mas a um coração disponível. Essa disponibilidade não nasce do tempo, nasce da decisão. Por isso, o advento não pode ser vivido como um período automático que passa no calendário sem atravessar a consciência. A espera verdadeira provoca movimento interior. Ela exige que escolhas sejam revistas, prioridades sejam reorganizadas e resistências sejam enfrentadas. O advento coloca o coração diante de uma pergunta silenciosa e inevitável. O que precisa ser mudado agora para que o Senhor encontre passagem? Não amanhã, não depois das festas, não quando tudo estiver resolvido. Agora. Essa urgência é o que torna a mensagem de João tão atual e tão incômoda. Muitos preferem transformar o advento em antecipação da alegria, sem atravessar o processo que a sustenta. O texto de Lucas desmonta essa lógica. Ele mostra que a alegria verdadeira nasce da verdade assumida. A decisão de preparar o caminho antecede a consolação. O advento vivido corretamente não acelera o Natal, ele o aprofunda. Quem entende isso percebe que esperar não é parar, é alinhar-se. É permitir que a vinda do Senhor encontre um coração que decidiu não adiar mais o essencial. Existe uma conversão que não se anuncia, não se exibe e não busca confirmação externa. É essa conversão silenciosa que Lucas sugere quando descreve a preparação dos caminhos como um processo interior. João Batista não pede declarações públicas vazias. Ele convoca uma mudança real que começa onde ninguém aplaude. Esse tipo de conversão é o mais difícil porque não oferece recompensas imediatas. Ela exige verdade contínua, não entusiasmo momentâneo. O silêncio dessa transformação não significa ausência de profundidade. Pelo contrário, é nele que decisões definitivas são tomadas. A conversão silenciosa acontece quando escolhas antigas de nada disso é visível de imediato, mas tudo isso reorganiza a direção da vida. O advento resgata esse processo esquecido, porque ele prepara não apenas o nascimento de Cristo, mas o espaço onde ele pode permanecer. João Batista não constrói um movimento emocional, constrói um fundamento. Ele sabe que uma mudança barulhenta pode desaparecer tão rápido quanto surgiu. A conversão verdadeira, porém, sustenta-se no tempo. Ela não depende de estímulo externo, mas de convicção interior. O texto de Lucas aponta para essa profundidade ao mostrar que o preparo do caminho antecede qualquer sinal visível da presença do Messias. Essa conversão exige constância. Não se trata de um momento isolado, mas de uma decisão que se renova. É por isso que muitos evitam esse caminho. Ele não oferece atalhos nem justificativas. Ele exige coerência entre fé e vida. No advento, essa coerência se torna ainda mais evidente porque a proximidade da vinda do Senhor ilumina incoerências que antes passavam despercebidas. A conversão silenciosa transforma porque ela redefine prioridades. Ela muda a forma de ouvir, de responder e de escolher. Quando ninguém vê, o coração se ajusta. Quando ninguém comenta, o caminho se endireita. É nesse ponto que a preparação se torna autêntica. O Senhor não procura manifestações externas, procura espaço verdadeiro. Quem atravessa essa conversão percebe que ela não chama a atenção, mas sustenta tudo o que vem depois. Quando Lucas afirma que toda a carne verá a salvação de Deus,
Ele rompe qualquer leitura limitada ou exclusiva da mensagem. A preparação anunciada por João Batista não é destinada a um grupo S. Ela se dirige a todos, sem exceção. Essa afirmação carrega um peso teológico profundo porque revela que o advento não é um tempo para quem já chegou, mas para quem aceita ser alcançado. A salvação não depende de posição, passado ou mérito, depende de abertura real. Esse alcance universal incomoda porque elimina desculpas. Ninguém está fora do chamado, assim como ninguém está automaticamente dentro. A salvação se torna visível quando encontra caminhos preparados, independentemente de quem os prepara. O texto sugere que Deus não faz distinção de território, condição ou história. O que ele procura é espaço. Esse princípio muda completamente a forma de viver o advento, porque desloca o foco da comparação para a responsabilidade pessoal. Ao afirmar que toda carne verá, Lucas também indica que a salvação não é abstrata. Ela se manifesta na vida concreta, nas escolhas diárias, nas mudanças silenciosas que foram feitas ao longo do caminho. O advento deixa de ser um tempo interno apenas e passa a produzir efeitos visíveis. A preparação interior gera frutos exteriores. Quando os caminhos se tornam retos, a salvação se torna perceptível. Essa promessa final não anula o esforço anterior, ela o confirma. O texto mostra que a universalidade da salvação não elimina a necessidade de preparação, pelo contrário, a torna ainda mais urgente. Se todos são chamados, todos precisam decidir. A voz de João não exclui, mas exige. Ela não afasta, mas convoca. Quem escuta, entende que o advento não é um privilégio espiritual. É uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Nesse ponto, a mensagem alcança seu ápice. A preparação deixa de ser individualista e se torna testemunho. Quando um coração se endireita, outros percebem. Quando um caminho é preparado, a salvação se torna visível. É assim que o texto se encerra, não com explicações, mas com uma promessa que atravessa o tempo e permanece aberta. A voz que clamou no deserto não se perdeu no passado. Ela continua ecoando onde há disposição para escutar. O advento não termina quando o calendário avança. Ele se completa quando o caminho está preparado. Tudo o que foi revelado aqui converge para uma decisão silenciosa e pessoal. A salvação se aproxima, mas só se torna visível onde encontra passagem. A pergunta permanece aberta e exige resposta interior. O caminho está sendo preparado ou continua adiado?